Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mundo e Clássico, onde abordamos assuntos do nosso cotidiano e da nossa sociedade mundial. É um prazer estar com vocês, espero que tenha gostado dos nossos vídeos. É importante estar com você e apreciar os nossos documentários. Não perca a oportunidade, inscreva-se no nosso canal e dê um like, estaremos empenhando para mais adição dos nossos documentários. Agora vamos ao nosso vídeo. Hoje vamos falar da empresa automotiva mundial automotiva de origem alemã Volkswagen. O Volkswagen Tipo 1, popularmente conhecido como Fusca, no Brasil, ou Carocha, em Portugal, foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen, sendo produzido entre 1938 e 2003. Foi o carro mais vendido no mundo, ultrapassando em 1972 o recorde que pertencia até então ao Ford Modelo T, de origem estadunidense. Foi produzido até 2003, no México, onde era chamado de VW Sedan. Ele era parte de uma edição comemorativa chamada Última Edition, limitada a 3.000 carros. O último exemplar marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricados 21.529.464 unidades, números que fazem dele o modelo único mais produzido do mundo em todos os tempos. A história do Fusca é uma das mais complexas e longas da história do automóvel. Diferente da maioria dos outros carros, o projeto do Fusca envolveu várias empresas e até mesmo o governo de seu país, e levaria à fundação de uma fábrica inteira de automóveis no processo. Alguns pontos são obscuros ou mal documentados, já que o projeto inicialmente não teria tal importância histórica, e certos detalhes perderam-se, com a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Grande parte dessa história pode ser condensada como se segue. No início da década de 1930, no ano de 1931, a Alemanha era assolada por uma dura recessão e tinha um dos piores índices de motorização da Europa. A maioria de suas fábricas era especializada em carros de luxo, montados à mão, e ainda muito caros. Desde 1925 um conceito básico muito semelhante ao que viria a ser o Fusca já existia, obra do engenheiro Béla Barani, famoso projetista, responsável por várias melhorias de segurança passiva. Nos anos seguintes vários protótipos e modelos surgiam, como o Superior, da firma Standard, projetado pelo húngaro Giuseppe Ganz. Este modelo inclusive era relativamente barato, cerca de 1.500 marcos. Até mesmo fora da Alemanha a ideia ganhava forma, com os aerodinâmicos Tatras ganhando as ruas da então Checoslováquia, carros estes que o próprio Hitler conhecia e admirava. Aerodinâmicos, resistentes e bonitos, possuíam um motor traseiro refrigerado a ar, chassis com tubo central e eram obra do engenheiro austríaco Hans Ledinka, uma conterrâneo e amigo do futuro projetista do Fusca. Esta ideia cativou também o projetista de carros austríaco Ferdinand Porsche, um conceituado engenheiro da época, que desde 1931 abrira seu próprio escritório de desenho. Ele também tinha os seus planos para o Volksauto, planos estes que em breve começariam a ser postos em prática. Logo assim que montou seu escritório, ele recebeu uma encomenda do Andere, parte da Auto Neon, atualmente Audi, para uma linha de sedãs de luxo. Apesar da proposta, o projeto resultante, que recebeu o N-Grau 7, para dar a impressão de não ser o primeiro, era já um pouco semelhante no design ao Fusca. Ainda em 1931 a Zundap, fabricante de motos, decidiu se arriscar na ideia do carro popular alemão. Eles encomendaram ao escritório Construction Bureau Porsche a construção de um protótipo de carro popular. Porsche construiu 3, na verdade a mecânica foi fornecida pela Zundap,
e as carrocerias pela Reuter, que foram batizados de tipo 12. Porsche estava bastante entusiasmado com o projeto. O carro era compacto, com motor traseiro radial de 5 cilindros, semelhante a motores aeronáuticos, 1200 cc, e contava com uma carroceria aerodinâmica, para reduzir a potência necessária e o tamanho do motor. Os primeiros modelos, ainda muito diferentes, do Fusca, estavam prontos já em 1932. No entanto, a Zundap, por problemas financeiros, rompeu o contrato. Porsche ficou com um dos carros, entretanto nenhum deles sobreviveu à guerra. Porsche, porém, já havia negociado com outro fabricante para desenvolver um Volkswagen. Seguindo a tendência da Zundap, a NSU decidiu entrar no ramo automotivo. Porsche valeu-se então das lições aprendidas no projeto anterior, e das ideias que ficaram mais refinadas, e o modelo da NSU acabou ficando bem semelhante ao Fusca como o conhecemos. Tinha um motor de 4 cilindros boxer, suspensão por barras de torção e o óbvio formato aerodinâmico. Apesar do refinamento do projeto, entretanto, a NSU não conseguiu o capital necessário para iniciar sua linha de automóveis, e em 1933 desistiu do projeto. Porsche, que sempre construía 3 protótipos, mais uma vez manteve um, que sobreviveu à guerra e está hoje no Museu VW. A contribuição desse modelo NSU afirma que, assim como a Zundap contribuiu com a engenharia do seu protótipo, seria valiosa mais tarde, principalmente na hora de escolher o motor do Fusca. O Fusca não foi sempre o mais barato dos carros, como pode-se pensar a princípio, e de fato vendeu pouco nos primeiros anos de importação, produção na maioria dos diversos países onde a Volkswagen se instalou. Em 1949, por exemplo, a Volkswagen firmou um acordo com a americana Chrysler para usar a rede de concessionárias desta última para vender o Fusca. No ano inteiro apenas 2 carros foram vendidos nos Estados Unidos. As razões para esse início tímido variam. Alguns países tinham um embargo contra produtos alemães. Uma fábrica na Irlanda foi construída para contornar esta situação, e a moeda, que até 1948 era o Reichsmark, atrapalhava um pouco a economia e, por tabela, a fábrica. Sem a vantagem de uma produção em larga escala, o custo do carro não seria viável. E, além disso, os consumidores estavam acostumados a diferentes paradigmas de produção, e estranhavam muito a configuração incomum do carro, com seu motor traseiro e sua forma arredondada, sem radiador. Linha de montagem em Wolfsburg, Alemanha, janeiro de 1973. Mas logo que as dificuldades econômicas foram superadas, rapidamente a fama de indestrutível do carro começou a se disseminar, ajudada pela mecânica simples, menos coisas para dar errado, pela oferta e esquema de distribuição de peças sobressalentes e, principalmente, pelo marketing da Volkswagen, que soube capitalizar sobre a resistência do carro. Logo o Fusca dominou sua fatia de mercado na maioria dos lugares onde foi lançado, ajudado pela precariedade dos concorrentes diretos e pelo boom de crescimento dos países vitoriosos na Guerra, principalmente Estados Unidos. A Volkswagen aproveitou para expandir a linha de veículos, todos ainda ar, como a Kombi, o Karmann Ghia, etc. Além disso, a facilidade da mecânica permitia alterações personalizadas, abrindo caminho para adaptações feitas por empresas independentes, como Roadsters, o famoso Ebmuller, e mesmo sedãs, Coupe Stow. Tal versatilidade de projeto permitiria a Volkswagen diversificar sua linha aproveitando a plataforma ou componentes do Fusca. A
Kombi foi a primeira derivação de porte, já em 1950. Embora utilizasse um chassi próprio, sua mecânica era a mesma do Fusca, e mesmo seu desenho foi pensado para refletir aquele do seu irmão mais velho. Pode-se perceber claramente a inspiração no desenho da dianteira, nas linhas que seguem das janelas para se encontrar entre os faróis, como se fosse o capô do Fusca. Logo em seguida viria o icônico Karmann Ghia, que permitiria a Volkswagen entrar timidamente no mercado de carros luxuosos. Já no final da década de 1950, o Fusca se mostrava uma aposta certeira para a Volkswagen, que se expandia rapidamente para além mar, chegaria no Brasil, por exemplo, já em 1957. Sua robustez e versatilidade permitiram a criação da linha Volkswagen A, contando com os modelos citados acima, além dos novos Type 3 e 4, variações semelhantes aos nossos Volkswagen TL, variante 1600. O sucesso do Fusca evidentemente colocou a Volkswagen em posição privilegiada. Entretanto, esta posição era frágil, uma vez que estava largamente baseada apenas em um carro, e qualquer decisão errada feita no modelo poderia levar ao colapso da firma inteira. Para piorar a situação, após a guerra, a Tatra processou a Volkswagen pela quebra de várias de suas patentes. A questão foi resolvida fora dos tribunais em 1961, com uma cifra que acabou prejudicando os investimentos na renovação do Fusca durante a década seguinte. Tais fatores impediriam a Volks de realizar qualquer mudança radical no carro, não que ela não tenha tentado. Vários protótipos chegaram a ser testados, 5, como é a 97.1.6.7, uma clara tentativa de atualizar o carro nos anos 1950. Outros protótipos visando substituir o carro foram criados, e alguns ganharam as ruas como modelos de produção paralelos ao Fusca, caso da Brasília brasileira, por exemplo. Uma versão modernizada do carro até ganharia discretamente as ruas na década de 1970, conhecida como modelo 1303-8. Contava com suspensão frontal tipo McPherson, para-brisa envolvente, painel protuberante e mais espaço no porta-malas. Um Fusca num túnel de vento, 1973. O modelo 1303, com suspensão dianteira McPherson e com porta-malas maior, porém nenhum conseguiu suplantar as fendas do Fusca. A Brasília chegaria a fazê-lo no Brasil, mas já no final do ciclo da linha A. A popularidade do Fusca só aumentava, e em 1973 ocorreu o auge da popularidade produção, com 1,25 milhões de unidades produzidas no ano. Entretanto, o fim da linha já estava a caminho desde os anos 1960. A linha A não duraria para sempre, e o fluxo de caixa parecia não permitir investimentos em novas tecnologias. A solução seria comprar a tecnologia necessária para novos carros, ao invés de investir em pesquisa. Assim, utilizando o pico de vendas de seus modelos A, a Volkswagen comprou a rival Autoneon, formada pela fusão de famosas marcas alemãs, a DKW, Audi, a Porsche e a Andere, além da NS Sukno em motores refrigerados. A água dessas empresas permitiria a renovação total da linha VW, garantindo o futuro da empresa após o fim das vendas dos modelos A. Embora timidamente a princípio, o primeiro Volkswagen a água, o K70, foi um fracasso. A nova linha começou a se estabelecer em 1973, com o lançamento do Passat. Se a idade do Fusca já começava a gerar dúvidas, a aposta da própria Volkswagen em uma linha refrigerada a água só serviu para ressaltar ainda mais a obsolescência do carro.
Já nos anos 1970 a produção começou a cair, sendo encerrada na década de 1980 em todo o mundo, menos no México, onde sua aceitação entre os taxistas deu-lhe uma sobrevida surpreendente, semelhante ao que aconteceu no Brasil com o Volkswagen Santana. Porém, novas leis de emissão mexicanas decretaram o fim do carro em 2003. E o último carro foi enviado para o museu em Wolfsburg. No geral, o multiuso e indestrutível projeto de Porsche, as peculiaridades da economia do pós-guerra, o sucesso das iniciativas de Nordhoff, incluindo peças de publicidade criativas e divertidas, somado ao charme do carrinho, acabaram tornando o Fusca o carro mais popular da história do automobilismo, superando em 1972 o recorde do Ford Modelo T, ao comemorar a produção de 15.007.034 unidades. Com um número final recorde de 21.529.464 Fuscas produzidos no total, não contando os outros modelos Aron e o Bentley, o Fusca é o modelo de carro mais vendido no mundo, mantendo basicamente o mesmo projeto. Se for considerado apenas as vendas por marca, o nome Corolla já vendeu mais de 30 milhões de carros, mas de várias gerações diferentes. Independentemente das vendas, o Fusca se tornou aos poucos um clássico, com os modelos mais antigos sendo bastante procurados por colecionadores e aficionados inflacionando rapidamente. Por exemplo, um modelo de 1951 pode atingir, dependendo de suas condições, valores da ordem de até R$100 mil no Brasil. No dia 3 de janeiro de 2020, a Volkswagen anuncia o fim da produção do Fusca em definitivo, lançando um clipe intitulado Ti Lastimili, com a música Let It Be, dos Beatles. O último modelo saiu da fábrica da Volkswagen em Puebla, México, em junho de 2019. Mas acontece que 2020 também marca o fim da linha Bentley. Nenhum outro veículo será desenvolvido sob a nomenclatura, que, a partir deste ano, existirá apenas no registro histórico da marca. A partir de 1950, o Fusca começou a ser importado para o Brasil. No dia 11 de setembro de 1950 desembarcaram no Porto de Santos 30 Volkswagens e permaneceram por lá em exposição. O sucesso foi imediato. Os veículos avaliados em 20 mil cruzeiros foram vendidos pelo extraordinário valor de 60.000 cruzeiros cada veículo. O modelo importado era o conhecido Split Window, com vidro traseiro dividido em dois. Modelo Sport, havia o Standard, mais simples, nunca trazido para o Brasil. 1951, Getúlio Vargas cria a CDI, Comissão de Desenvolvimento Industrial, e uma comissão visita ao Zé em busca de montadoras para instalar-se no Brasil em troca de incentivos fiscais e garantia de remessa de lucros às matrizes. A Chrysler, representada aqui pela Brasmotor, ainda existente hoje, sob o nome Brastemp, mostra-se interessada. Inicia-se a montagem do Fusca Combi, no Brasil, por esta empresa. 1952, o governo Getúlio Vargas, através do aviso 288 da CECIM, agosto de 1952, proíbe a importação de autopeças para incentivar a produção nacional. O Volkswagen agora conta com o câmbio com segunda, terceira, quarta marcha sincronizada. 1953, o governo lança o aviso 311 da CECIM, abril de 1953, proibindo a importação de veículos já montados. A Volkswagen se instala no bairro do Ipiranga, em São Paulo. SPI assume a montagem do veículo. Devido à nova lei, o Fusca passa a ser importado todo desmontando em caixas,
chamadas de kits CKD Complete Licknokedon. O modelo produzido já era o que tinha janela traseira única, oval. 1954, motor 1200 cc com taxa de compressão de 5,81 e 30 CV. 1955, porta sem vinco na folha interna. Escape com 2 ponteiras cromadas. 1957, novo cilindro de roda do freio. 1958, no modelo 1958 alemão, foi lançado o vidro traseiro retangular, porém no modelo 1958 brasileiro ainda foi fabricado com o teto antigo e o vidro traseiro oval. Nova taxa de compressão 6,61, agora, com 36 CV. 1959, o Fusca passou a ser oficialmente produzido no país com 54% de nacionalização de suas peças. Dentre as novidades, o novo volante cálice, maçanetas externas ganharam o botão de acionamento, para-sol emborrachado, dinamo de 160 watts. Além da tradicional padronagem interna branco-cinza gelo, torna-se opcional outras padronagens monocromáticas: azul pastel, azul turquesa, verde berilo e bege havana. A janela traseira aumentou de tamanho e passou a ser retangular a partir deste modelo. Em 1961 o Fusca ganha um novo câmbio, com novas relações de marchas e a primeira marcha sincronizada. Nova relação do diferencial, coroa e pinhão 7x31, e o painel ganhou uma alça de segurança para o passageiro. Em 1962 o Fusca passou a ter chassi nacional, faróis com facho simétrico, o farol, Sleabian side linha, gancho cabide nos para-choques, nova lanterna traseira bicolor, versão que durou nos modelos standard até 1983. B20926330, 1262, vidros laterais basculantes, reservatório do lavador de para-brisa pneumático, preso no estepe. Em 1963 ganhou bancos dianteiros quadrados com costura eletrônica, novo descanso de braço, reservatório de fluido de freio de plástico, além de amortecedor de direção. 1263, bomba de gasolina com filtro. 1964, chassi B4 140.230, nova dobradiça da porta e com lubrificação direta no pino, com tampinha de proteção. Chassi B4 142.239, 0164, novo tanque de combustível, mais baixo, que permitia melhor acomodação da bagagem, nova caixa de estepe, lavador de para-brisa agora preso diretamente na caixa de estepe, uma única caixa de fusíveis no painel, acesso pelo porta-malas, com 7 fusíveis, novas cores e banco com faixa central em tecido pijaminha. Chassi B4.167.963, 0664, limitador de abertura da porta com borracha de vedação. Chassi B4 188.293, lanterna de placa maior. Chassi B4 190.292, 1164, piscas dianteiros sorriso curto, relé de pisca fixado por parafuso. Chassi B4 190.501, 1164, trava de volante e chave de ignição, conjugados na mesma peça. 1 de dezembro de 1964, novos bancos dianteiros de encosto curvo corcundinha com faixa de tecido 75% pijaminha, forro de teto em uma única peça, lançamento do Fusca com teto solar, que ficou conhecido como Cornavagen. Logo o acessório foi rejeitado e muitos proprietários, incomodados com o apelido,
Segundo rumores dado ao carro por um executivo da Ford, carece de fontes. Mandaram fechar o teto, barra de direção e terminais de direção com lubrificação permanente 1965, 0265, nova cebolinha de freio, 0365, padronizado o tamanho da bateria e sua cinta de fixação. 9 de novembro de 1965 motor B31C61 em diante o casquilho do quarto mancal passa a ser montado invertido. 1966, 0466, o VW perde o brasão do capô. Nesse ano, a Volkswagen assumiu o controle da Weimar, encerrando no ano seguinte as suas atividades. Em outubro de 1966, já como modelo 1967, o Fusca ganha vidro traseiro 20% maior e depois limpador de para-brisas, novos braços e palhetas, parados no lado do motorista. Estes últimos modelos ainda possuem um motor 1200 e tampa traseira com maçaneta de girar, e saia traseira com desenho H. 1967, a Volkswagen lançou um motor 1300 cc com 46 CV no lugar do antigo 1200 de 36 CV. Nas propagandas, apareciam os carros com uma cauda de tigre saindo da traseira em alusão à maior potência. Novo distribuidor centrífugo de tampa baixa, filtro de ar com bocal de aspiração maior. Novo pedal do acelerador deslizante, rodas aro 15 com janelas para refrigeração dos freios, comutador de luz alta foi para a alavanca de seta. Vale notar que foi durante esta época que o Fusca sedimentou a Volkswagen no mercado nacional, permitindo o lançamento de vários derivados no mercado nacional, tais como o VW 1600, o TL, a variante, o Karmann Ghia, o TC, o SP1 e 2, a variante segundo e o Brasília. 1968, sistema elétrico de 12 volts. O Fusca ganha retrovisor externo de série, modelo bracinho. Câmbio com novos sincronizadores na primeira e segunda marchas e novos rolamentos, com gaiola plástica nas engrenagens do câmbio. 1969, espelho retrovisor raquete. Em retrospecto, embora muitos falem que o Fusca de 1954 a 1969 só tenha mudado o vigia traseiro e o para-brisa, neste período foram feitas mais de 2.500 mudanças no motor e em outras partes do automóvel. 1970, o Fusca ganha cintos de segurança e extintor de incêndio. Nova pedaleira com pedais de embreagem e freio mais afastados. Na segunda série, mudanças na frente e traseira, para-choques de lâminas simples, novas lanternas traseiras tricolores, incorporadas as luzes de marcha ré, adoção da grade na tampa traseira, maçaneta do capô dianteiro com botão de segurança. O capô dianteiro e traseiro ficaram mais curtos, para evitar que se prendessem ao para-choque em caso de colisão. Foi lançado o Fuscão, modelo jovem de acabamento requintado e motor 1500 de 52 CV. O Fusca 1500 durou de 1970 até 1975. 1971. A Volkswagen é a primeira montadora brasileira a realizar testes de impacto, crash test, para avaliar a segurança da carroceria em caso de colisões. 1972, nova chave de seta, luz de corteza interna passo da coluna para o meio da porta do motorista. 0572 Fuscão 1500, distribuidor tampa alta semelhante ao do 1200. 1973, novos faróis de perfil reto, padronizado para atender à legislação quanto à altura do facho em relação ao solo.
As janelas laterais basculantes e o sistema de ar quente passam a ser opcional. No Fuscão 1500, as grades do capô traseiro aumentam. 0573 Platô de embreagem do tipo chapéu chinês e guia do rolamento de embreagem. 0873 Chave de seta em plástico corrugado, limpador com 2 velocidades e botão de girar, hastes do limpador de para-brisas presas por porca. 0973 Volante bumerangue, botões em plástico maleável com desenhos indicativos da função, chave de seta em plástico, sistema de ventilação interna com saídas atrás do vidro lateral, orelhinhas, 4 tapetes individuais e túnel agora forrado com carrapatinho preto, fim do revestimento de jacarandá no painel e forros de porta do VW 1500, substituído por um revestimento preto corrugado no painel. 1974, é lançada a versão 1600S, o Besourão. Equipado com bancos reclináveis, volante esportivo Allroad de 3 raios, painel com conta-giros, marcador de temperatura, relógio e amperímetro. Motor 1600 cc de 65 CV com carburação dupla. Rodas aro 14 da Brasília com pneus radiais opcionais. Também tinha uma cobertura plástica na cor preta sobre a tampa traseira, que lembrava as asas de um besouro. Foi inspirado nos VW Elohang Racer, modelo alemão com suspensão dianteira McPherson. Com 3 nomes oficiais, o clássico instantâneo denominado 1600S. Besourão ou Super Fuscão compõe com os modelos de teto solar as versões de maior procura pelos colecionadores. Nova padronagem do revestimento dos bancos. 0274 Tampa de inspeção da caixa de direção e tampa de acesso ao varão do câmbio plástica. 0374 Distribuidor tampa alta com novo platinado no 1500. 0774 1300 Perde o freio no estribo. Fim do emblema VW no capô dianteiro. 1074 Fim do emblema 1300. Todos 1500 tiveram emblema. 1174 Caixa de fusíveis C/12 fusíveis, filtro de ar elemento de papel, distribuidor tampa alta, 1300, tampa externa de acesso ao varão do câmbio, na caixa, na saia, plástica. 1274 É introduzido o pisca-alerta, ao lado esquerdo do cinzeiro. Lanternas traseiras com pisca vermelho. 1975, é lançada a versão 1300L. Lavador de para-brisa com acionamento no pé. Haste palhetas do para-brisa pintadas de preto. O Fusca 1300 agora tem rodas de 4 furos. Motor 1300 com nova taxa de compressão 6,81. Motor de numeração BJ. 1175 Trilho largo nos bancos dianteiros e trava de segurança no encosto. Resolução Contran 477/74, 1976. Farol de lente plana com parafuso aparente. BJ 321.619 BS 604.332, 0376. Pedal do acelerador em plástico. 1076 É lançado o modelo 77. Novos reforços na carroceria o tornam mais seguro. Tanque de gasolina deslizante em caso de acidente. Coluna de direção antipenetrante. Resolução Contran 477/74, que protege o motorista em caso de colisão frontal. Volante estria fina. Para-sós que abrem lateralmente. Novo velocímetro antirreflexivo. Fundo preto e ponteiro vermelho. Botões do painel com desenhos que brilham à noite. Comando do limpador de para-brisas na chave de seta e pisca-alerta agora conta com botão iluminado e passa para o lugar onde ficava o interruptor do para-brisas.
Retrovisor interno fixado, sob pressão, para romper em caso de acidente. Nova padronagem do revestimento dos bancos, em cor vinho, 1300, ou com faixa de tecido nas cores preto ou marrom, 1300 ou 1600, 1977. Neste ano o governo Geisel lança um plano para reduzir o consumo de gasolina. A VW passa a equipar o VW 1300 1300L com carburador Solex H30 Pix, com nova reciclagem para reduzir as emissões e o consumo. O Fusca apareceu com mudanças estruturais e o bocal do tanque, que passou para a lateral direita do carro. 1978, o interruptor do pisca-alerta foi transferido para a chave de seta. É adotado uma única chave para portas, capô do motor e ignição. Retrovisor externo de plástico. A Volkswagen monta um laboratório de emissões para avaliar métodos de redução da poluição emitida pelos motores. 0178 Respiro do motor com sistema positivo. Os gases do cárter agora retornam à admissão. 0778 Macaco tipo joelho encaixe do macaco no assoalho alterado BJ859000 IBS 626000. 1 de dezembro de 1978 troca de óleo passa a ser feita a cada 7.500 km. 1979, houve uma alteração nos modelos 1300 e 1600. As lanternas traseiras se tornam maiores e passam a ser chamadas Fafá, em alusão aos grandes seios da cantora Fafá de Belém. A lanterna menor continuou a ser utilizado nas versões 1300. Volante de plástico injetado, nova manopla do câmbio em plástico, coluna do quebra-vento pintada de preto. 1980, foi lançado o Fusca 1300 com motor a álcool. 1982, ignição eletrônica e alternador de série. Novo painel em plástico com relógios retangulares. Nova versão 1300 GL com luxos como rádio AM, acendedor de cigarros, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, desembaçador do vidro traseiro, janelas traseiras basculantes, protetor de borracha nos para-choques, aquecimento e novo logotipo 1300 em branco com o GL em vermelho. Em 1983, a empresa resolveu rebatizar o modelo no Brasil, adotando finalmente o nome que se tornaria popular, Fusca. Até então o automóvel era oficialmente denominado VW, sedã nos registros dos Detrans. A lanterna modelo Fafá passou a ser padrão para este modelo único, fabricado somente com o motor 1300. Novo respiro do motor de uma única via, sem o cano que vai para baixo. Em 1984 o motor 1300 deixou de ser produzido. Agora passa a equipá-lo o novo motor 1600, conhecido como Torque, com válvulas de escape maiores, capela de refrigeração com radiador deslocado, válvula de aquecimento de partida ao frio, Termac, e o carro passa a contar também com freios a disco na dianteira, mais eficientes. Cinto de segurança de 3 pontos, bancos dianteiros com encosto de cabeça. O VW 1600 com carburação simples passa a ser equipado com carburador Solex H30/31 Pict. Em 1986 a Volkswagen desistiu de fabricá-lo alegando que era um modelo muito obsoleto, apesar de ser ainda um dos 12 carros mais vendidos daquela época. Um dos motivos era a necessidade de abrir espaço em linha de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo para o Santana e para o VW Fox Voyage, a ser exportado para os Estados Unidos. Em 1993, por sugestão do então presidente da República Itamar Franco, a empresa voltou a fabricar o modelo, apelidado popularmente de Fusca do Itamar.
Itamar queria a fabricação de carros populares, compactos, e sugeriu que o Brasil precisava de um carro como o Fusca. Foi aprovada então a Lei do Carro Popular, que previa isenções de impostos para os carros com motor 1.0 também para os que tivessem com refrigeração a ar, sendo assim o Fusca e a Kombi, embora tivessem motores de 1.6L, foram incluídos. O carro vendeu muito menos que da meta esperada pela Volkswagen. A principal justificativa difundida para que o Fusca não vendesse tão bem foi ao fato de seu acabamento espartano demais diante dos concorrentes surgidos em meados da década de 1990, como o Fiat Uno 1000 e Chevrolet Corsa de primeira geração. Não é uma verdade. Aliás, o que mais pesou foram os preços, muito próximos do Gol, Uno e Corsa. Uma política de venda equivocada, por parte da VW. O Fusca brasileiro já dispunha de vários itens de acabamento e melhorias no seu desempenho e consumo desde 1984, antes mesmo do fenômeno dos automóveis 1.0 e nos anos 90 e não ficava devendo em nada ao comparar-se em seu segmento, como por exemplo, em 1993 o Fusca Nacional já possuía freios a disco na dianteira com duplo circuito por eixo, barras estabilizadoras dianteira e traseira, ignição eletrônica e dupla carburação com sistema de reaproveitamento de gases, câmbio de 4 velocidades à frente modernizado e relação de diferencial mais longo, cinto de segurança retrátil de 3 pontos. Bancos dianteiros com encosto para cabeça e reclináveis, luz de ré, pisca-alerta com acionamento na coluna de direção, limpador de 2 velocidades com acionamento na coluna de direção, para-brisa, laminado degradê, pintura metálica e para-choques na cor do veículo, pneus radiais sem câmara, acendedor de cigarros elétrico, desembaçador elétrico do vigia traseiro. Opcional, faróis auxiliares. Opcional, vidros verdes. Opcional, vidros traseiros basculantes. Opcional, escapamento em saída única com catalisador. Motor 1.6 melhorado a gasolina ou álcool com 65 CV. Direção com trava na coluna. Acabamento interno em carpete. Nos forros laterais era opcional. E tecido nos bancos. Em 1996, último ano de produção do Fusca no Brasil, a VW decide lançar uma série especial de despedida, denominada Série Ouro. Nesse segundo período, 1993 a 1996, foram produzidos cerca de 47 mil exemplares. A partir deste ano, o único país do mundo que ainda produzia o Fusca era o México. O modelo, produzido no México, possuía algumas melhorias, como um para-brisa maior e motor com injeção eletrônica de combustível. Porém foi no Brasil onde o Fusca teve o maior número de variações e séries especiais e exclusivas ao mercado brasileiro, com a VW do Brasil tendo mais autonomia para elaboração de projetos no Brasil, o que nunca aconteceu no México, dando aos brasileiros uma grande variedade de acabamentos, cores e opcionais à época, além de todos os modelos a ar derivados do Fusca que foram produzidos pela filial brasileira, com exclusividade para o mercado do Brasil, como VW 1600 4 portas, variante primeiro e 2, TL, TC, SP 1 e 2, VW, KG e a Kombi, pick-up simples, dupla, furgão, standard e luxo. Outro detalhe, o Brasil foi o segundo país do continente a importar o Fusca Kombi em 1950. Os UA foram os primeiros em 1949 e os mexicanos só conheceriam o Fusca 5 anos depois do Brasil,
e foi o primeiro a ter uma linha de montagem já em 1951 e uma fábrica provisória da VW em 1953. A VW do Brasil produziu e comercializou 3.367.390 unidades do Fusca, enquanto que a planta mexicana produziu 1.800.000. Na verdade, a VW de México sequer deveria ter existido, de acordo com os planos originais de investimento no continente pela VW. Na década de 50, uma comissão da fábrica alemã veio à América Latina, para decidir em qual país montar a primeira fábrica da VW no continente americano, e o Brasil foi escolhido como local de produção e comercialização da VW para todos os países latino-americanos, México incluso. Mas a distância geográfica do Brasil e o seu grande mercado interno, praticamente levaram a VW do Brasil a um patamar que se observou somente na matriz alemã, tendo a quase totalidade do que era produzido pela VW brasileira sendo vendida no mercado nacional. Tal situação impedia que a planta de São Bernardo do Campo atendesse aos pedidos de importação para o mercado do ZEUA dentro dos prazos, e a VW viu-se obrigada à instalação de outra unidade no México, cuja produção deveria estar alinhada aos interesses do mercado estadunidense. Poucos sabem, mas a planta brasileira acumulou tamanha experiência na produção de modelos A, que foi a responsável por exportar várias peças vitais para os Fuscas mexicanos até o encerramento de sua produção em 2003. Ou seja, os Fuscas mexicanos possuem muitos dos seus componentes brasileiros. Série Ouro, produzido em 1996, em comemoração ao último ano de produção do Fusca no Brasil. Série Prata, lançado em 1980, Fusca GL, lançado em 1983, Série Love, lançado em 1984, Série Verde Cristalino, lançado em 1985, Última Série, lançado em 1986. Fusca ano 1987, 5 unidades produzidas em 1987. Mesmo com o fim do Fusca, a versatilidade da mecânica do Fusca garantiu o mercado de modificações, seja as oficiais vídeo Porsche 356, como Baja, gaiolas, triciclos. Na verdade, o Fusca já foi transformado em quase tudo, desde aviões, modelos normais e ultraleves, motos, a Amazonas 1600 do Brasil, barcos pequenos, com o motor adaptado, hovercraft, utilizando o motor, lancha pantaneira, com casco chato e hélice aérea, girocóptero e até mesmo bombas d'água e geradores. Na verdade, tal versatilidade é uma consequência das aspirações militares do projeto original do professor Porsche. A plataforma do Fusca, projetada para ser facilmente modificada em Kübelwagens e Scheinwagens, continuou perfeita em tempos de paz para gerar bajas e gaiolas sem muito custo. Não raro, tais carros superam até mesmo veículos off-road genuínos em certos terrenos, devido à tração traseira e ao baixo peso, aliado à confiabilidade do motor Volkswagen, algo que se pode notar também nos Fuscas, Kombis e Brasílias. Dada a popularidade do Fusca, o fim de sua produção não significará o fim da disponibilidade de carros para modificar tão cedo. Embora não tão populares quanto há alguns anos, as transformações ainda ocorrem, e com o inevitável envelhecimento da frota disponível, parece a única solução para muitos carros quase sucateados. Espero que tenha gostado.